ao nosso seminário Operando o Som na Igreja. Eu sou Léo Gomes, trabalho com isso há 19 anos, desde os meus 16 anos de idade, que eu estou inserido nesse meio do áudio. Há 2 anos atrás, nós criamos o projeto do áudio para a igreja, que é trazer conteúdos. Se você nos segue nas nossas redes sociais, você pode acompanhar que a gente traz conteúdos diários. É uma montanha de conteúdo totalmente gratuito que a gente coloca lá para vocês. E baseado nessas dúvidas que muitas pessoas têm, nesses problemas que elas enfrentam, nasceu esse seminário Operando o Som na Igreja, que aqui eu venho trazer para vocês a resolução desses problemas, né? A gente vai trazer aqui as experiências que vocês têm, as más experiências e como que a gente faz para solucionar esse tipo de problema, né? E a gente escolheu a metodologia do que você faz de errado, como que você faz para fazer o correto, como você faz para fazer o certo, né? Então, baseado nisso, a gente montou alguns tópicos aqui que vão ser a nossa espinha dorsal. Tudo que a gente for falar aqui vai ser baseado nessa parte estrutural aqui da nossa espinha dorsal do nosso seminário, que vai falar de cabos, estrutura de ganho, mixagem, posicionamento de caixas e microfones, tá? Então, pessoal, a gente vai pautar nessa parte aqui, em cada tópico desse aqui. E uma coisa que é importante, que antes da gente entrar fundo nisso daqui, eu quero explicar para vocês. Pessoal, o áudio, ele precisa da parte fundamental. Você precisa do básico, você precisa ter uma base, tá? Então, não adianta você querer atropelar etapas. Você não aprendeu o básico, lá na frente você vai ter problemas que vão ficar mais difíceis, porque você esticou a cadeia, você esticou, prolongou o tamanho do seu problema. Então, você vai precisar voltar na parte básica, na parte embrionária, para você conseguir corrigir um problema futuro. Por exemplo, quando você vai construir uma casa, por exemplo, se você fosse fazer de qualquer jeito a base, levantar uma parede e fosse construir o telhado, vai acontecer o quê? Você vai ter rachaduras naquela parede, ou você vai ter um desabamento do teto, porque você negligenciou a parte básica, você não teve uma fundação muito boa, né? A mesma situação você imagina um médico que já vai direto para a parte cirúrgica. Ele vai lá abrir o paciente para tentar fazer algum tipo de procedimento. Mas ele não estudou como que deve abrir, como que deve suturar depois, como que você resolve aquele problema que está lá dentro da pessoa. A mesma coisa é o áudio. Você tem que enxergar o áudio como se fosse uma pessoa, né? Você precisa entender toda a parte básica, a parte conceitual, antes de você ir para a parte incisiva, né? Para você realmente ir lá cortar o paciente, né? Ou então de você ir fazer o telhado da sua casa. Então, baseado nisso, pessoal, a gente trouxe aqui para vocês esses tópicos, né? E eu vou trazer aqui alguns exemplos que são até algumas coisas bem bizarras, né? Que acontecem no nosso dia a dia, né? Que eu vejo aí quando eu estou no confronto direto com vocês, né? As perguntas que vocês me enviam e das visitas das igrejas que nós já fizemos. Nós já montamos centenas de igrejas, então a gente já viu vários tipos de problemas e alguns deles super recorrentes. Igrejas, pessoas que cometem exatamente os mesmos erros, as mesmas coisas. Você muda de igreja, né, de instituição, você vai mudando e você vê os mesmos erros. Por quê? Porque a pessoa não teve o cuidado de estudar o básico. Então, a semana passada, eu estava com um seguidor nosso, ele me pediu uma ajuda, tal, que estava com alguns problemas na igreja dele. E aí a gente fez uma videochamada e eu fui tirando as dúvidas dele através de uma videochamada. E aí ele começou a me mostrar o sistema de som dele, o amplificador dele, começou a me mostrar a igreja. E aí ele passou pela caixa de som, era uma caixa acústica, uma caixa de som similar a essa daqui, do estilo Point Source. E aí ele pegou e eu olhei, o cabo saindo daquela caixa, eu achei estranho. Eu falei, vira essa caixa para mim dar uma olhada nela. Aí ele virou. Essa caixa aqui é uma caixa ativa, mas no caso da situação que eu estou contando para vocês, era uma caixa passiva. Então ele tinha um amplificador que ia alimentando essa caixa. E ele estava utilizando um cabo desse aqui de microfone. E pasmem,
ele utilizava a alimentação da saída amplificada do amplificador dele, na saída, e ele utilizava um cabo de microfone para alimentar a caixa passiva. Então, olha só o absurdo que acontecia lá. Eu falei para ele, cara, você sabe qual o problema que você pode ocasionar porque você está utilizando só esse cabo aí para você fazer esse tipo de ligação? E ele não sabia. E assim, às vezes acontecem os acidentes, acontecem as coisas e a gente nem imagina, a pessoa não imagina o tamanho do problema que ela está causando para ela mesma. Eu falei, ó, você pode ter o derretimento desse teu cabo porque a quantidade de sinal que está passando aí é muito grande. Então você pode ter um aquecimento, derreter, passa uma pessoa, se machuca, você pode causar um incêndio com isso daí. Então assim, a pessoa não tinha esse senso de risco, tá? Então era muito, eu fiquei assim, eu falei, cara, mas como é que pode? Eu fiquei assim, eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, faz da forma correta, e ensinei ele da forma correta, igual eu vou dizer pra vocês também, como é que você faz isso daí mais pra frente. Mas assim, você via que tinha uma inocência mesmo, assim, uma falta, o cara ele não tinha noção alguma do problema que ele podia ocasionar utilizando aquele cabo com a bitola errada, né, mal dimensionada ali para o sistema dele. Outra situação que acontece demais, muitas pessoas me perguntam, Leonardo, como é que eu faço para me ligar um cabo do meu celular ou do meu notebook para a mesa de som? Então assim, essa dúvida ela é super recorrente, acontece demais. Muitas pessoas me perguntam. E gente, isso aí tá no básico do áudio, tá? A gente tá falando aí dos pilares, né? Do comecinho do áudio aí. É a pessoa entender como é que funciona o cabo, como é que funciona o conector. Então você imagina, a pessoa pega, vou utilizar aqui, pegar aqui meu cabo aqui para mostrar para vocês terem uma noção. Mas a pessoa pega um conector P2, que isso aqui não é um conector P2, mas as pessoas chamam isso aqui da forma errada de P2, pega um conector P2 e na outra saída tá vindo um Canon, né? Do outro lado, tá ligando aqui um Canon. E aí, que também isso aqui não é Canon, tá, pessoal? Vou ensinar para vocês depois como é que você chama da forma correta isso daqui. Então a pessoa pega um tipo de cabo desse aqui e liga, sem saber, entender como que se deve fazer a construção desse tipo de cabo. Aí você precisa entender o que está acontecendo na saída lá do seu notebook ou do seu celular e como é que funciona a entrada da mesa, para você conseguir fazer o cabo da forma correta. Você precisa entender isso, tá? Então, só para vocês terem uma noção, como isso aqui é o básico, tá? Então você imagina como é que a pessoa vai conseguir ligar um celular ou um notebook de uma forma eficiente numa mesa de som, se ela não entende o básico, é como que se faz o cabo. Então assim, isso é muito recorrente também com a gente nas dúvidas aí que as pessoas me fazem quando a gente está aí no direct principalmente do Instagram, que é onde eu, sempre que possível, respondo as pessoas. Outro erro super comum que as pessoas cometem, né? Que elas pegam, deixa eu pegar aqui um cabo para mostrar para vocês. Tá bem, Então as pessoas pegam esses conectores aqui do padrão nosso NBR do Brasil, né? E quebram, igual tá aqui, ó, que o abençoado aqui fez aqui com o conector desse cabo dele aqui. Vocês estão conseguindo ver aí o aterramento quebrado aí, ó. Consegui dar um foco aqui para vocês verem. Então, pessoal, isso aqui tem uma razão de ser. Você não pode simplesmente arrancar o terra porque você está utilizando foi fazer uma ligação e lá não tinha a possibilidade de você conectar o aterramento da forma como deveria ser feito. Então você precisa entender o conceito para você não fazer a expressão, uma burrada dessa, né? Porque você vai estar fazendo uma coisa, outra situação também, que você pode machucar as pessoas, você pode estar ali ferindo outras pessoas, né? Por uma simples e inocente, né? Adaptação que você fez porque você tinha um problema e foi muito mais fácil você quebrar o botão do aterramento do seu equipamento para você conseguir ligar ele ali na tomada porque você tinha esse senso de urgência, né?
Uma outra situação que as pessoas às vezes também negligenciam, essa aqui nem tanto, mas acontece demais também de eu pegar as pessoas ligando os equipamentos com a polaridade invertida. Então você tem lá o amplificador, que muitas vezes, deixa eu ver se tem uma folha aqui. Então, por exemplo, eu tenho um desenhozinho do amplificador aqui para vocês. Então a gente tem aqui o amplificador, ele tem lá o positivo e o negativo, né? Para você, isso aqui é um amplificador, tá, pessoal? Desculpe aí meu desenho ridículo, mas isso aqui é um amplificador, isso aqui é uma caixa acústica. Então a pessoa, ela não respeita. É simples, né? Básico, né, pessoal? Mas a pessoa não consegue respeitar a polaridade que esse equipamento aqui exigiu. Então muitas vezes liga o equipamento de um jeito, ou então liga o falante correto e na hora de puxar, fazer o jump pro drive, né, ele inverte a polaridade e aí ele criou um cancelamento dentro da caixa dele. Então assim, você precisa entender que você precisa estar lidando com os cabos e entender o conceito. Cada cabo ele tem uma demanda específica para o que você vai usar e a forma correta como você vai utilizar. Quer ver outra situação também que eu pego demais? Isso aqui que eu vou falar para vocês é recordista mesmo. Eu estava numa outra situação esses dias com um seguidor nosso e ele dizia que tinha muito ruído. Leonardo, eu ligo meu som, na hora que eu ligo meu som, dá o ruído no meu som. Eu não sei o que acontece, fica lá parecendo que tem um besouro lá dentro do meu som. E aí a gente já tem uma experiência, né? Então assim, na hora eu falei, cara, como é que estão os teus cabos aí? E aí eu virei para ele e falei assim, esse teu cabo tá balanceado? E ele não sabia o que era o cabo balanceado. Aí eu falei assim, olha, provavelmente em algum local na sua cadeia de ligação de equipamentos que você está fazendo aí, em algum momento você está tendo um equipamento que está utilizando um cabo que não é balanceado e ele está captando ruído. Gente, funciona o seguinte, se você tem um cabo com um conector, já vou antecipar para vocês que o pessoal chama de Canon, mas não é Canon, tá? É um conector XLR, tá? Então se você tem lá um conector XLR, ou então, que não seja XLR, né? Aí você tem aí um TRS de 1/4. Você sabe o que é um conector TRS de 1/4? Se você pegar um manual aí agora do equipamento, por exemplo, se você pegar um manual de uma caixa de som dessa daqui e tiver lá um conector TRS de 1/4, você sabe qual é o conector que ele está te falando que vai ligar ali? O conector TRS de 1/4 é esse aqui, pessoal, ó. Que a gente tem aqui, ó. Né? Que o pessoal chama de P10, né? Ou aquele menorzinho, o pessoal chama de P2, né? P2 estéreo, P10 estéreo, mas pessoas chamam, né? Pessoal, só já antecipando, isso aqui não é conector P2, isso aqui não é um conector P10, isso aqui não é um conector Canon. Isso aqui é um conector TRS 3,5mm. Esse aqui é um conector TRS de 1/4, tá? E isso aqui é um conector XLR. Então eu falei para ele, olha, como é que você está fazendo o seu cabo aí? O seu cabo não era balanceado. Então se você está vendo os 3 pininhos aqui, você sabia que a sua mesa de som, ela conversa de acordo com esses pininhos aqui? Ela conversa, a caixa de som e a sua mesa, eles conversam através desses 3 pininhos e tem uma sequência correta para você ligar isso daí. Se você não obedecer essa ligação correta aqui, você vai ter ruído, você vai ter uma perca de eficiência no seu equipamento, simplesmente porque você utilizou um cabo da forma errada, porque você utilizou um cabo que virou uma antena. Quando você tem um cabo muito grande e ele está feito da forma errada, você está super suscetível a ruído, vai acontecer ruído mesmo, e muito, tá? Então você precisa se prevenir desse tipo de situação. Eu vou falar mais disso mais pra frente, quando eu vier dizendo como é que você faz isso aqui da forma correta. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui para vocês, né? Estrutura de ganho. Muitas pessoas escutam esse termo, a gente fala muito sobre estrutura de ganho, tá? Mas as pessoas continuam pulando essa parte. Gente,
Estrutura de ganho. Imagina que você está numa cadeia de eventos que vai acontecer. Então você tem aqui o ponto de partida. Se você tem um ponto de partida até o final, imagina que você tem lá o seu microfone, aí do seu microfone você tem a mesa de som, você tem, sei lá, um processador digital, um equalizador, um crossover, e no final da ponta você tem a caixa de som, que é esse bichinho aqui, bonitinha, para sair o som aqui dela pro ouvinte, e você tem uma falha no começo dela, ou seja, você chegou na sua mesa de som. Quer ver um exemplo? Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona quando você dá. Eu vou criar um problema aqui já no começo da cadeia na mesa de som. Quer ver? Vem só. Então aqui eu peguei meu microfone e aí a gente está lá na mesa, né? Filma aqui mais pertinho da mesa aqui para mostrar pro pessoal. Então você está lá na mesa de som e eu tô aqui com o sistema aberto, né? Então eu tô aqui, o meu som tá vindo do meu microfone, entra na mesa e da mesa vai direto para a caixa de som. Mas acontece que eu vou descolar o volume aqui da minha mesa e você vai ver lá o seguinte, olha só. Oi, vocês estão vendo o ruído que tá saindo aí? Eu tô criando esse ruído aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, tá modulando. Aqui no meu meter na mesa, ele não tá me dizendo que tá tendo ruído, tá? Tá me dizendo que o sinal tá ok, tá bom. Olha lá, o sinal bonzinho lá na saída da mesa lá, ó. Oi, som, ei. Você não tá vendo nenhum sintoma dizendo. Mas aqui você já tem um problema enorme aqui já, né? Saindo aí na caixa de som. Olha só o ruído horrível que tá saindo aí. A voz do meu microfone na caixa de som. Vocês conseguem perceber aí, ó. Então, isso aqui que eu tô mostrando para vocês já é uma deficiência que foi criada na cadeia. E aqui eu tô no início da cadeia. Aqui eu estou utilizando só uma mesa de som e a caixa. Agora você imagina se depois daqui você tem 40 ou 20 caixas de som dessa aqui na igreja, você tem mais um processador, você tem mais, sei lá, na sua igreja utiliza equalizador, crossover, você tem mais vários equipamentos que esse sinal está saindo aqui da mesa já errado e passando um sinal errado para os outros equipamentos. Você não consegue resolver isso mexendo na sua caixa de som, você não consegue resolver isso mexendo no seu processador, no seu equalizador, o que quer que você utilize na sua igreja. Você só consegue resolver isso indo na fonte do problema, na base, no começo, no início. Então você precisa entender que se você não vier com, se você não utilizar uma água boa para você fazer um café, eu que gosto muito de café aí, então se você não utilizar uma boa água, pouco importa a qualidade do seu grão. O que eu quero dizer com isso? Se você não utilizar o conhecimento que você tem da forma correta para o básico, pouco importa se a sua mesa... Eu estou utilizando aqui uma mesa analógica, vocês podem ver. Mas pouco importa se eu não respeitar os princípios do áudio, se eu comprar uma mesa digital que custe 30 mil reais, ou então comprar várias caixas de som da melhor marca que existir. Não importa, se você pular o fundamento, você vai ter problema. E a estrutura de ganho, pessoal, é o básico. Nós estamos falando da base do áudio, tá? E você construir um sinal de áudio de qualidade do princípio, quando você vai começar. O primeiro passo que você vai dar, você precisa ali construir um bom sinal para você utilizar mais para frente. Entendeu, pessoal? Então, assim, ó, eu vou aproveitar já esse gancho aqui e vou colocar um exemplo para vocês aí de um aluno nosso que eu perguntei para ele, e o que mudou depois que você aprendeu isso, né? O que mudou, o que você fazia de errado, o que você fez certo depois que aprendeu, né? E eu vou colocar esse relato para vocês aí. Solta aí o vídeo. E aí, galera do Áudio para Igrejas, estamos aqui, ó. Hoje um ambientezinho pequeno, um casamento que a gente tá fazendo aqui. E aqui, ó, a gente microfona a bateria aí como o curso nos orienta, tá vendo, ó? Os dois over apontando para... Cadê? Aqui apontando para o lado oposto e aqui apontando para a caixa. É como o curso manda. Valeu! Fala aí, pessoal do Áudio para a Igreja. Hoje é sábado, estou aqui em casa preparando algumas conexões para um evento que vai acontecer amanhã na igreja. Nós teremos lá uma cantata de Natal e com encenação, até vou fazer parte, inclusive, bem legal. E hoje eu estou tendo um trabalho aqui de refazer algumas conexões para adaptar o microfone sem fio de lapela que vai ser utilizado lá. Não é um equipamento nosso,
portanto eu vou ter que fazer uma adaptação. Originalmente ele é XLR no equipamento e vai conectar ali na medusa que a gente fala, né? Com TRS, só que lá não é TRS, é XRE aqui, ó. Vai ter que fazer essa ponta aqui fêmea e aqui onde a gente tem esse TRS vai ter que virar um macho, né? Um camarada desse aqui, XLR. Então, são 4 cabos, sabadão desse, a gente tá como? Trabalhando. Entendeu, pessoal? Então, quando a gente fala de você dominar, assim, você entender o conceito, é isso. Você não pode pular etapas. Lembra da construção da casa? Você não pode construir uma casa pensando só na parede. Você tem que ter a fundação, uma boa fundação. Então, partindo aqui para o segundo tópico, né? Mixagem. Aqui é onde as pessoas geralmente chegam na igreja. Quando o cara vai mexer com áudio, ele já pula, tudo isso aqui já vai direto para essa parte aqui. E aqui também, na parte de mixagem, você tem muitos fundamentos que você tem que respeitar, que você precisa obedecer lá dentro, né? O que eu costumo dizer numa mix, a primeira coisa que você precisa compreender na mix, que quando você vai dispor lá de vários canais para você colocar os instrumentos na mesa de som, primeira coisa que você tem que ter, que eu vejo que muitas pessoas não têm, é a organização. Então é uma bagunça a mesa do cara, né? Então, vou só mostrar para vocês aqui numa mesa, mais ou menos tentar explicar na prática o que eu tô falando para vocês. Então, assim, uma coisa super comum que acontece, que depois também eu vou corrigir e eu vou dizer para vocês como que eu faço, que me ajuda muito e é bem prático, né? Então, imagina que aqui você tem, aqui disposto aqui na mesa aqui, você tem do canal 1 até aqui o canal 16, né? Sendo que você tem 4 canais aqui que funcionam estéreo, né? Que você pode fazer o input lá em cima. Mas, enfim, isso aí eu tô devagando. Continuando, então assim, você tem lá na mixagem do canal 1 até o canal 16 lá. Então a pessoa começa assim, ela coloca aqui o baixo, aí ela coloca, desligar que tá ligado o microfone, coloca aqui o baixo, aqui ela coloca o bumbo, uma caixa, e depois coloca a voz, coloca violão, aí depois coloca teclado, aí coloca guitarra. Aí você vai olhando, ele até coloca aqui em cima, até escreve, ó, aqui em cima o que é correspondente, cada canal está correspondendo ao input que ele está utilizando lá em cima na mesa. Só que aí o padre ou o pastor falou assim, olha, as vozes que você colocou estão muito altas, então baixa as vozes aí para mim. Aí supondo que o cara tem lá 3 vozes, né? Digamos que aqui o canal 7, o 8 e o 9 e 10 aqui, ele está utilizando para vozes. Então ele pega aqui os 3 canais e baixa os 3 canais de uma vez, né? Assim. Mas nem sempre, na hora que ele foi fazer a passagem de som, o sinal quando ele baixa, que ele não consegue baixar de forma idêntica. Então ele baixa um pouquinho, mas às vezes um fica um pouco mais alto que o outro fica mais baixo. Então, é isso que eu falo. E às vezes tem voz aqui, ou então tem outra voz aqui, aí ele precisa baixar um pouco aqui, aí vem aqui, baixa um pouco a voz que está aqui, depois baixa uma outra voz que está lá no começo. Então assim, a pessoa faz uma bagunça aqui generalizada na mixagem dela. Isso é super comum de a gente pegar. Outra situação que eu pego demais, principalmente para quem está mexendo nas digitais aí, é que as pessoas, elas não sabem utilizar esse esse equalizador aqui, né? Então você tem um monte de ferramentas aqui que podem te auxiliar e tirar de você vários problemas recorrentes que vem acontecendo para vocês lá na sua mixagem. Um deles mesmo é a própria microfonia. Então a pessoa tá lá na hora da mix, tá tendo microfonia aberta lá, e aí o cara pega... Aí ele vem aqui e baixa uma frequência, né? Digamos que a microfonia tá dando aqui mais ou menos em cima. Então o cara vem aqui e baixa. E ele não percebe que aqui ele baixou um monte de frequências juntas. E o som dele começa a ficar assim, ó, meio mudo, né? Como se tivesse alguma coisa tampando a caixa de som dele. Como se ele estivesse colocando a mão na frente do drive lá da caixa, né? Ou então entupindo o drive dele, né? Fazendo um monte de coisas
erradas. Então, ou então o cara simplesmente vem aqui no grave, tira agudo, de forma totalmente aleatória na mesa de som. Então você precisa entender como que funciona, por exemplo, com um equalizador desse aqui, qual o padrão que tem aqui nesse equalizador para você utilizar. O que acontece num gráfico, num áudio, o que acontece quando você baixa um agudo desse daqui, entendeu? Então a pessoa não entende isso aqui, pessoal, é o básico, tá? Isso aqui é o beabá do áudio. É você entender que quando você puxa um botãozinho desse aqui do grave para baixo, você está puxando um monte de outras frequências junto. Então a pessoa não entende isso, ela não sabe. Então eu vou trazer isso aqui, mais pra frente eu vou te explicar exatamente o que acontece quando você pega um botãozinho desse aqui, tá dando microfonia, o cara vai lá e tira o agudo, tá. Aí a voz dele ficou tampada, né? Ficou assim a voz dele, não? Só tem grave na voz, não? É como se tivesse colocado a mão na frente. Aí o cara volta de novo o agudo para onde estava. Aí começa a dar microfonia. E aí, como é que você faz para você se livrar disso daqui, né? Isso aqui está totalmente ligado na mixagem. Como é que você vai fazer isso de uma forma eficiente para você se livrar? Beleza? Então assim, esses erros assim é uma coisa que eu pego demais mesmo. E a pessoa não sabe utilizar os recursos que ele tem na mão para se livrar de uma coisa que é super simples. Pessoal, então assim, você precisa se armar. O áudio é como se você fosse para uma guerra e cada situação que você fosse se submeter, eu vou para uma guerra, mas eu vou para uma hora que eu vou precisar entrar na água. Então você precisa se armar de utensílios que te permitam lutar na água. Eu vou para o deserto, então você precisa ter suprimentos, você precisa ter alguns equipamentos que te permitam lutar de acordo com o bioma que você vai enfrentar nessa guerra, né? Nesse seminário, inclusive, eu vou te dar as armas aí necessárias que você precisa se preparar para quando você entrar na igreja, você ligar a sua mesa de som, você saber exatamente aonde que você vai atirar para você matar todos esses problemas aí que você tem. Então, continuando aqui, pessoal, posicionamento de caixa de som. E quando eu falo de posicionamento de caixa de som, não é somente você apontar a caixa de som para onde você precisa, né? Porque além de você ter que entender fisicamente o que acontece com essa disposição de equipamentos que a gente tem aqui, que a gente tem um alto-falante, a gente tem um drive aqui em cima, entender como que isso aqui funciona também, né? Como que isso aqui projeta o som dentro do ambiente. Então, quando você for fazer o posicionamento de caixa de som, você precisa compreender basicamente como que funciona esse equipamento aqui, como que ele projeta o som. Isso aqui é uma caixa de som acústica, chamada de point source. Então, ela projeta o som de uma forma diferente, por exemplo, de um line array, né? Que hoje está super na moda aí, que todo mundo quer utilizar um line array, né? Mas será que aquele produto que você está querendo comprar porque está na moda, ou então porque você viu na igreja do fulano que é muito bom, é super útil, será que na sua igreja ele vai se aplicar? Você sabia que o line array ele precisa de uma aplicação específica? Ele tem algumas limitações físicas que impedem de você instalar ele? Você sabia disso? Pois é, então às vezes você quer colocar um line array na sua igreja e às vezes não cabe lá, por conta do projeto da caixa, por conta de como que ela tem uma direcionalidade de som, a directividade que ela trabalha, que é diferente desse tipo de caixa. Entenderam, pessoal? Como é que você posiciona um monitor? Você sabia que o monitor também, ele nada mais é do que uma caixa acústica que você coloca no chão para você ter uma referência? E ele também tem ângulo de ataque, tem ângulo de cobertura, como que funciona, qual é a projeção do som dele. Você sabia que o monitor tem isso? Pronto, uma situação que aconteceu há alguns dias atrás também, que o cara me ligou, um seguidor nosso, entrou no direct lá e falou, cara, o pessoal do louvor tá muita microfonia. Eu abro o microfone, microfonia, eu não sei o que está acontecendo. E aí, quando ele me mostrou o vídeo, eu olhei e falei, cara, mas esse teu monitor tá posicionado totalmente errado. Tá totalmente errado aí
o posicionamento que você está utilizando para esse monitor. Ele não foi feito para ser utilizado dessa forma. Você sabia que ele tem um ângulo que ele está cobrindo? Se você precisa apontar ele da forma correta? Então vocês precisam entender como que funciona essa parte de posicionamento e direcionamento de caixa. Porque você está com a caixa totalmente errada no seu ambiente e você não vai conseguir... Se você não entender como que ela projeta o som, você não vai conseguir resolver aquele problema numa mesa de som, ou então comprando um microfone diferente, ou então, sei lá, utilizando um outro periférico, colocando um processador na sua igreja. Você não vai conseguir se você não posicionar a caixa de forma correta. E aqui por último, um dos tópicos que é o campeão disparado dos maiores problemas nas igrejas, e são os microfones. Porque a pessoa não sabe o tipo de microfone que ela compra, então muita gente compra um microfone errado, que não tem uma aplicação para o que aquela pessoa está destinando. Eu já vi pessoas que queriam utilizar um microfone simplesmente porque o fulano de tal utilizava, mas ele não sabia como é que funcionava o som na igreja dele, né? Já tive situações de pastores que queriam um microfone igual ao do pastor R.R. Soares, mas você sabe como é que é o som lá na igreja do pastor R.R.? Então, não adianta você querer utilizar uma coisa porque você viu. A gente sonoriza ambientes, tá? E não pessoas. Então, você precisa entender que se você viu ele utilizando um microfone desse, tem um contexto por trás que permite ele a utilizar o microfone. Você sabe o que é um microfone dinâmico? Como é que funciona o microfone dinâmico? Você sabe o que é um microfone cardioide? Hipercardioide, supercardioide, você sabe o que é isso? Por que que é assim? Por que que ele foi criado? Você sabe o que é um microfone omnidirecional? Você sabia que o microfone pode captar em todas as direções? E aí você vai captar até o que não te interessa? Entendeu? Então você precisa compreender que o microfone tem uma forma correta de você utilizar. Quem já viu na igreja o cara utilizando o microfone e pegando aqui, né? Acontece demais aí, né? Muita gente se identificando, tá assistindo aí, que na hora de segurar o microfone, ele pega aqui e canta aqui. O que que acontece quando eu pego aqui no microfone? O que que acontece fisicamente que não me permite utilizar o microfone dessa forma? Por que que quando o cara tá cantando lá, a voz dele fica igual uma voz de pato? Você sabia que tem um porquê? Por que que a pessoa faz isso da forma errada? Às vezes você sabia que ela faz o errado porque ela não sabe? E às vezes você tem a obrigação de ensinar ela a forma correta, mas você sabe, você aprendeu o fundamento do áudio? Algumas dessas perguntas que eu estou fazendo aqui para vocês, algum desses erros que eu estou colocando aqui para vocês, talvez você que esteja assistindo o nosso vídeo aí, esteja assistindo essa aula, até já saiba, até não cometa mais, até não comete mais, né? Porém, você instrui a pessoa que não sabe para fazer a forma correta? Será que você se preocupa com isso? Então no áudio a gente costuma dizer que você precisa trazer esclarecimento para as pessoas. No áudio você não é sozinho. O técnico de áudio, ele é como se fosse uma das peças mais importantes no meio do culto, porque é ele que transforma a palavra, o louvor, todo aquele sinal, ele transforma tudo isso, colocado em entendimento para as pessoas, né? Então ele precisa dominar essa área. Outra coisa que é muito comum eu pegar as pessoas utilizando nas igrejas é quando você combina os erros, né? Erros combinados. Quando você tem um mau posicionamento da caixa de som com uma má utilização do microfone. Então muitas pessoas falam, mas no Ministério de Louvor eu estou tendo um problema incontrolável de microfonia, né? Muita microfonia. Mas e aí, o que será que está causando essa microfonia, né? Para você abrir o microfone um pouquinho e ela, ó, tá vendo o que está acontecendo? Tá vendo? Eu tô só abrindo aqui a voz. Vocês estão vendo já que já está chegando aí. Então, por que que isso está acontecendo? E como que eu faço? Quais as ferramentas que eu posso utilizar para me livrar desse tipo de situação, né? Que eu abro o microfone um pouquinho, eu boto pouco sinal lá no... Digitar aqui. Eu boto pouco sinal lá e eu já tô tendo... Nossa Senhora, fiquei surdo. Então,
Vocês estão vendo aí? É esse tipo de situação que a gente pega. E assim, pessoal, isso são coisas super básicas. De novo, voltando, isso aqui é a parte conceitual do áudio. Como é que você faz para lidar com esse tipo? Como é que você utiliza um equalizador para você não passar por esse tipo de problema? Como é que você faz um bom posicionamento das suas caixas de som para você não ter esse tipo de problema? Como é que você pega no microfone de uma forma correta para você não ter esse tipo de problema? Então assim, eu vou mostrar para vocês na aula 2, que a gente vai estar falando sobre isso daqui, na prática. Como é que eu faço? Eu vou criar todos os problemas que eu falei para vocês aqui atrás, que eu já passei com o seguidor, com o aluno, e eu vou trazer para vocês na próxima aula, todos eles solucionados, como que você faz botando a mão na massa. Como é que você faz para você se armar e se blindar, para você se proteger desse tipo de situação. Uma outra coisa também que eu vejo que é super comum nas igrejas é esse tipo de problema aqui, ó. Quem já passou por isso aqui? Você chega na igreja, na hora que você desliga o seu som, você tem esse tipo de ruído. Ou então, quando você liga o seu som, você tem também um ruído lá que ele fica se apresentando lá toda vez que você faz. Como é que você faz para não ter esse tipo de problema? Ah, Renato, toda vez que eu ligo meu som, minha caixa dá um estalo. O que será que você está fazendo de errado para ela dar esse tipo de estalo? Aqui a gente está numa escala menor. Agora você imagina 10 caixas dessas daqui. Aqui eu não tenho um sub. Você imagina um sub dando uma pancada toda vez que você desliga. Quer aprender isso daí? Então vem para a aula 2 que eu vou te ensinar na prática como que a gente faz para não passar mais por isso. Então pessoal, só dando uma recapitulada em todos os problemas que eu falei aqui, que são as coisas que as pessoas fazem da forma errada. Então, qual é o cabo correto que você utiliza, né? Você utilizou um cabo de microfone saindo do seu amplificador, ligando numa caixa passiva, né? Já mostrei para vocês aí o que de danos que isso pode ocasionar e de problemas que isso pode trazer. Eu trouxe para vocês também a situação do cabo errado. O cara vai fazer um cabinho para ligar o notebook ou o celular dele na mesa de som e ele faz o cabo da forma errada. Ele não sabe como é que faz esse cabo. Vou te ensinar também na próxima aula. Outra situação, um aterramento quebrado. Quais as consequências? Como que a gente utiliza um aterramento? Para que serve o aterramento, na verdade? Entendeu? Do que o aterramento me protege? Qual é o princípio do aterramento no som? Então, vou trazer também para vocês aí um esclarecimento a respeito disso. Polaridade invertida. O que acontece quando a gente inverte a polaridade de um alto-falante, de uma caixa de som? O que isso pode ocasionar para o amplificador? O que isso pode ocasionar para a sua caixa de som? Ocasiona alguma coisa? Quer aprender? Na próxima aula eu vou ensinar também isso aí. E qual é a diferença de um cabo balanceado para um cabo desbalanceado? Por que isso difere? Por que o meu som, o meu cabo está funcionando como uma antena? Por que tem muito ruído na minha caixa de som? Estrutura de ganho, como é que você faz uma boa estrutura de ganho? Você sabia que a estrutura de ganho, ela varia se você fizer numa mesa analógica e numa mesa digital? Ela não é igual, ela é diferente. Entendeu? Então eu vou te explicar como é que você faz uma boa estrutura de ganho, tanto numa mesa analógica, para quem tem a mesa analógica, como para quem tem uma mesa digital. Mixagem, vou dizer para vocês como é que eu gosto de fazer, passar alguns macetes para vocês, para na hora da mix vocês matarem e tirarem de letra aí esses problemas que você tem e ganhar velocidade na sua mixagem. Posicionamento das caixas, a gente vai entender como é que funciona esse tipo de caixa, como é que ela projeta o som dela, como é que é jogado no ar, é lançado no ar esse tipo de caixa de som aqui, né? Como é que ela projeta esse som no ar. E os microfones, a sua utilização, a forma correta e como que você não deve usar. Né? Vocês já viram aí como é que as pessoas usam de forma errada e a gente vai entender o que acontece com o microfone quando a gente utiliza dessa forma e como que a gente faz para se livrar desse tipo de problema utilizando os recursos que a gente tem aqui, que é a mesa digital e a mesa analógica. Então pessoal, vocês estão vendo essa barrazinha embaixo aí de comentários? Aproveita aí, coloca aí embaixo o que você está achando da aula, o que você se identificou, que você observou na sua igreja que as pessoas fazem de errado, o que tem que você percebe aí
que pode ser melhorado, o que você se identificou aqui nessa aula. Se você achou essa aula boa, se você achou essa aula ruim, coloca aí no comentário aí embaixo, porque dessa vez eu falei só dos erros. As próximas aulas que a gente vai ter, a gente vai falar só como que você faz da forma correta. Aí eu vou para a mesa de som, aí a gente vai usar o equalizador, aí a gente vai mexer em todos os recursos que eu tenho ali disponível, a gente vai brincar com a caixa de som, a gente vai brincar com o microfone. Eu vou dizer para vocês como que vocês fazem os cabos da forma correta, como que você se utiliza um cabo, qual a diferença de um cabo balanceado, para um cabo desbalanceado, para um cabo estéreo, para um cabo mono. Vocês vão entender de uma vez por todas e acabar com essas dúvidas. Então aproveita aí, usa essa área de comentários aí embaixo do vídeo que vocês estão vendo, coloca aí o comentário de vocês, diga o que vocês estão achando, o que vocês acharam da aula, o que vocês querem ver, quais são os problemas que vocês têm nas igrejas de vocês aí, coloca aí pra gente. Não deixe de seguir a gente também nas redes sociais. A gente tem aí no YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook. Então, no Facebook e no Instagram é Áudio para a Igreja, tá? Então você pode seguir aí no Instagram. Eu estou postando muita coisa lá para vocês, muito conteúdo legal. E tem também o conteúdo no YouTube. Então você entra aí no nosso canal no YouTube, Áudio para Igrejas, e você já vai ter lá muita coisa que a gente já postou lá, muitos vídeos. Se você não sabe, a gente tem um desafio aí, 365 dias de áudio. Então todo dia eu estou postando um vídeo nas nossas redes sociais. No YouTube, desde o começo de 2020, do dia 1º de janeiro de 2020, eu posto um vídeo por todos os dias, tá? Então, se você quiser aprender, lá tem muita coisa para você assistir e muita coisa para você evoluir. Então, é isso aí, galera. Vamos com a gente, que a gente se vê na próxima aula. Vamos falar só de coisa certa. Um abraço!